Eu gostaria. Por favor, Rogério, fique à vontade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, principalmente. Deus e Jesus. E vamos iniciar pedindo pelas famílias, todas as famílias que se encontram em desarmonia, as famílias que se encontram em discórdia. Vamos pedir pelos seus filhos, vamos pedir pelas crianças, as crianças sem mães, as crianças sem pais, que se encontram em orfanatos. Vamos pedir pelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm onde morar. Vamos pedir pelos andarilhos, pelos andantes, pelos mendigos, que vivem pelas avenidas, pelas praças, pelas ruas das cidades. Vamos pedir pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados em hospitais psiquiátricos, sofrendo perturbações mentais. Vamos pedir pelas nossas irmãs e irmãos que cometeram erros e hoje se encontram encarceradas nos presídios, nas penitenciárias. Vamos pedir pelos nossos irmãos que, infelizmente, não suportaram a vida aqui no planeta Terra, as expiações, as provas, e tiraram as suas próprias vidas. Os nossos irmãos, as nossas irmãs suicidas, principalmente por esses nossos irmãos, os suicidas. Vamos pedir também pelos nossos irmãos idosos que se encontram nos asilos, que foram levados para lá pelas suas filhas, pelos seus filhos, e depois foram esquecidos lá. Enfim, Deus, Jesus, estenda a sua mão, as suas mãos, sobre todas essas pessoas, sobre todos esses nossos irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu também quero pedir licença para esse grupo de irmãs e irmãos encarnados e desencarnados, para nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite, dessa segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Quero pedir licença, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Vamos colocar os slides aqui. Ele está em modo apresentação, Ana? Ou não? Não, né? Ainda não. Ainda não. Ok. Agora sim? Sim. Muito bem. Então vamos lá, meus queridos. Dois temas muito interessantes aqui hoje nós vamos tratar. Esquecimento do passado e elementos de convicção. A obra O que é o Espiritismo.
Antes da gente entrar no tema, vamos relembrar um dos aspectos mais importantes da explicação da nossa doutrina. Qual é? Nós já vimos que o Espírito, ele é criado por Deus sem grandes conhecimentos. E ele precisa ir para a escola. O que é a escola? A escola são os diversos mundos em que esse Espírito vai estagiar. Então, da mesma forma que uma criança, aos 7 anos, ela não entra numa universidade, o espírito, no começo da sua inteligência, no começo do seu desenvolvimento, ele não vai ser colocado num mundo muito evoluído. Ele vai ser colocado num mundo que é uma escola, onde ele possa ter experiências que estejam de acordo com o conhecimento dele, com aquele momento de evolução dele, né? Então, quando nós viemos aqui para a Terra, como estamos aqui na Terra, que é um mundo ainda de provas e expiações, é um mundo que está no segundo grau na escala evolutiva dos mundos. O primeiro é primitivo, né? O segundo, mundo de provas e expiações, onde estamos, rumando aí, olhando para essa passagem para um mundo de regeneração. Então, se nós estamos nesse momento, significa que nós estamos muito mais próximo do nosso início do que do nosso final, que é a perfeição, tá? Então, muito bem, quando a gente fala assim, nós precisamos estagiar em mundos diferentes, o que isso significa? Significa que nós precisamos ter vivências diferentes. Então, a partir do momento que o espírito ele é criado, ele tem uma vida só. É a vida espiritual dele. Mas este espírito que é único, ele terá muitas vivências diferentes. O que são essas vivências? São as sucessivas reencarnações. Ou seja, este espírito animará corpos diferentes, em mundos diferentes. Mas vamos focar aqui no nosso mundo de provas e expiações. Então nós não sabemos se nós temos milhares, milhões de encarnações, isso ainda não tem como saber. Nós só sabemos o seguinte: já estivemos aqui em muitos outros corpos. Estivemos aqui em muitas outras edições, né? Cada um de nós, enquanto espírito, deu vida a corpos diferentes. Então, tivemos sucessivas vidas neste planeta, sucessivas experiências reencarnatórias nesse planeta, vidas nesse sentido, né? A vida do espírito, ela é uma só. Mas tivemos sucessivas reencarnações. E nessas experiências reencarnatórias, o que acontece? Nós temos acertos e temos erros. Estes erros acabam redundando em quê? Em prejuízo gerado a outras pessoas. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, e que a gente vai fazer um balanço do que nós vivemos e do que nós temos à frente, nós normalmente vislumbramos uma estrada maravilhosa. Imaginem vocês, num ponto onde vocês estão enxergando, cada um de nós, estamos enxergando todo o nosso futuro maravilhoso que nós temos pela frente. E nós temos uma estrada belíssima para percorrer. Mas dentro de nós existe algo que é aquela plaquinha que Deus, quando Ele cria o Espírito, Ele coloca, que é uma plaquinha assim, que se chama consciência. Consciência e que se chama certeza do Criador. Então, cada um de nós traz essa centelha divina dentro de si. E quando a gente se depara com a possibilidade de olhar para o futuro, nós precisamos estar com a nossa consciência em paz para entrar nessa estrada rumo ao futuro. E a gente chega ali, a gente percebe o seguinte: a minha consciência não está em paz. E quando a gente percebe que a nossa consciência não está em paz, a gente tem a oportunidade de fazer com que a nossa consciência fique em paz. E o que é a oportunidade? A gente ganha uma nova experiência, um novo nome, uma nova família, uma nova roupagem.
às vezes um gênero diferente do que a gente teve na vida passada. Ou seja, a gente ganha uma nova edição. Deus nos dá a possibilidade de começar a fazer tudo do zero. Só que, o que é muito importante a gente relembrar? Por que isso? Porque senão a gente não vai para frente, a gente não vai evoluir, a gente não vai trilhar aquela estrada maravilhosa que tem à frente, se nós não recompusermos tudo de ruim que nós fizemos no passado. Então, tudo aquilo que nós, todas aquelas pessoas a quem nós prejudicamos, nós precisamos nos acertar com ela. Nós precisamos retificar tudo aquilo, para que a gente possa estar com a consciência tranquila para a gente seguir nessa estrada. Então, não significa que a gente vai pagar o que a gente fez de errado. Não é assim, fez de errado e vai pagar. Não é isso. Nós fizemos de errado e nós precisamos ficar em paz com a nossa consciência. Porque quem nos cobra é a nossa consciência, não é Deus. Nós somos juízes de nós mesmos. O Deus interno que existe em cada um de nós, ele é o juiz de si próprio. Então, se nós não estivermos em paz conosco mesmo, a gente não evolui, a gente não vai à frente, a gente estagna. Então, o que Deus nos dá? Ele nos dá a possibilidade de nós fazermos as pazes com a nossa consciência para a gente poder avançar. Porque o nosso objetivo é qual? O nosso objetivo é atingir a perfeição. E a gente não vai atingir a perfeição trazendo remorsos, trazendo dentro de nós as coisas de ruins que nós fizemos para outras pessoas. Então, Deus nos dá esta oportunidade. Só que como Deus é inteligência suprema em tudo o que faz, ele também não perde tempo. Quando ele nos dá essa nova oportunidade, ele já nos dá essa oportunidade com um roteiro traçado para que nós venhamos a conseguir fazer as pazes com a nossa consciência e consertar aquilo em relação às pessoas que nós erramos. A família é exatamente a família, o meio profissional, os colegas de religião que a gente encontra, os amigos, as pessoas do prédio onde a gente mora. Muitas pessoas, muitos cenários nos quais a gente vem para a gente conviver, são pessoas com quem nós já nos relacionamos no passado, em relação às quais nós temos débitos, especialmente a nossa família. Por isso que relação familiar é muito difícil. É muito fácil a gente se dar bem com os amigos, com as pessoas de fora, do trabalho, mas na nossa família é muito complicado, na maior parte das vezes. Por quê? Porque são espíritos em relação aos quais nós trazemos o quê? Grandes débitos. E vamos imaginar o seguinte: imagine você recebendo como filho uma pessoa de quem você tirou a vida no passado, ou uma pessoa que tirou a sua vida. Então você, pai, mãe, se nós tivéssemos a lembrança do nosso passado, nós estaríamos, naqueles 9 meses, será que tranquilos de saber quem a gente estava recebendo? Será que toda a festa que uma gestação, uma criança, ou uma adoção, né, gera? Imagina pessoas que optam por adoção, sejam ou não, seja uma pessoa só ela mesma, uma família de uma pessoa só, ou uma família de 2 pessoas, quando elas começam a gestar aquele projeto, aí vamos adotar uma criança, sabedoras de que a vida vai colocar naquela família para ser adotado alguém com quem eles tinham grandes débitos do passado. Será que essa família, essas pessoas estariam em paz? Será que a gente estaria em paz sabendo que nós vamos receber como filho alguém que nos tirou, alguém de quem nós tiramos toda a fortuna? Porque agora nós precisamos devolver o que a gente tirou daquela pessoa? Ou alguém que a gente prejudicou? Ou um amante, uma amante?
ou alguém com quem nós, alguém de quem nós prejudicamos um casamento no passado, enfim. Como é que nós ficaríamos sabendo disso? Nós, primeiro, que a gente já não ia querer que aquilo acontecesse, não é? Muito embora no plano espiritual a gente tenha projetado tudo isso, a gente tenha programado tudo isso, mas a gente não ia querer que isso acontecesse. Então Deus nos faz o quê? Quando nós começamos a esse projeto reencarnatório, quando começa ali a ligação do espírito com o perispírito, e a alocação daquele perispírito no útero da mulher, existe um processo do quê? De apagamento das memórias. As memórias passadas vão se apagando. Isso significa que tudo que está dentro da gente some? Não. Isso significa que nós não temos acesso às memórias do passado. Só isso. Mas dentro de nós existem muitos. Então, hoje o Rogério, ele é o Rogério, mas ele está Rogério. Este espírito que hoje atende pelo nome de Rogério é a confluência, a somatória de todas as experiências passadas que ele viveu. Estão aí dentro dele hoje. Mas por uma questão de sobrevivência nesse mundo, nós não acessamos esse passado. Porque vocês imaginem, se nós acessássemos esse passado, o que seria de nós? Se nós percebemos, porque normalmente quando a gente fala assim, eu gostaria tanto de saber quem eu fui na encarnação passada, porque eu tenho a impressão de que eu fui rei, fui rainha, ninguém fala que foi mendigo, ninguém fala que foi bandido, ninguém fala que foi um político corrupto, ninguém fala que foi um assassino, né? Mas o fato é que, se nós estamos na Terra, no Brasil, se nós enfrentamos as dificuldades que nós enfrentamos, é porque há muito pouco tempo nós fazíamos coisas tenebrosas. E a prova disso nós vemos nas reuniões mediúnicas. Quando nós lidamos com quadros de obsessão de espíritos que vêm cobrar dívidas do passado, eles falam, não, mas há 200 anos essa pessoa fez isso para mim, há 100 anos. E às vezes, quem fez foi o próprio médium, que está ali na reunião mediúnica. Acontece muito isso. Ah, não, mas ó, hoje ele está aí posando de bonzinho, mas há 150 anos ele roubou tudo que eu tinha. Então, 100, 200, 300 anos atrás, é ontem. Para espíritos que são imortais, que não vão morrer nunca, e vão viver para sempre. Então, para nós, 100, 200, 300 anos é nada. Então, o esquecimento do passado é uma ferramenta que a providência divina utiliza para que a gente consiga sobreviver às provas que nós programamos para nós nessa encarnação. Porque se nós lembrássemos, nós não conseguiríamos sobreviver a essas provas. Mas, às vezes, a gente tem o quê? O resquício dessa lembrança. Então, como é que é esse resquício? Olha, eu não consigo me relacionar com o meu pai. Eu não consigo me relacionar com a minha mãe de uma forma saudável. Existe algo entre nós que não permite com que essa relação fique bem. Né? Divaldo conta uma história muito interessante, que uma das irmãs dele, ela odiava o pai, e o pai a odiava. Né? Por quê? Divaldo sabia que, porque no passado eles tiveram uma história de um prejudicar o outro. Vinham nesse ciclo de vingança recíproca há muitos séculos. E como é que a providência divina fez para que eles começassem a se perdoar? Trouxe no papel de pai e filho. Porque pai e filho serão sempre pai e filho. Marido e mulher, duas pessoas que se relacionam,
podem se divorciar, se separar, um nunca mais olhar na cara do outro, um tirar o outro da sua vida, falar, nunca mais quero saber de você. Ok, mas um pai, ou uma mãe, ou um irmão, não tem como dizer, a partir de hoje você não é mais meu pai. A partir de hoje você não é mais mãe. Não tem como. Isso são papéis que, por mais que emocionalmente você não quer que eles acontecerão, eles serão reais. São indissociáveis do que eles efetivamente são. Os filhos serão sempre filhos, os pais serão sempre pais, os irmãos serão sempre irmãos. Isso não tem como mudar, tá? Não tem, os avós serão sempre avós, os tios serão sempre tios. Não tem como ser diferente. Então, nós não vamos nos divorciar destes papéis. Nós estamos unidos a eles. Por quê? Porque essas pessoas viabilizaram a nossa encarnação, né? Nosso pai, nossa mãe viabilizaram nossas encarnações, nossos irmãos vêm dos próprios pais e assim por diante. Então, a partir do momento que esses papéis não têm como serem desfeitos nessa experiência reencarnatória, as pessoas se veem obrigadas a lidar com essas relações, né? Claro que, às vezes, existem histórias que se distanciam, e é absolutamente natural que, às vezes, isso aconteça, mas a tendência é que aquela raiva, aquela grande raiva do passado, ela vá diminuindo, até que as pessoas consigam o quê? Se perdoar. Então, estes laços de afeto que são gerados a partir do ódio, da raiva, da vingança, têm essa finalidade de fazer com que isso diminua até o dia em que haja um perdão completo. Mas para isso é necessário o quê? O esquecimento do passado. E Kardec, então hoje a ideia é a gente pensar no porquê existe esse esquecimento do passado, né? E também sobre os elementos de convicção da doutrina espírita. E qual é a objeção que o visitante traz do esquecimento do passado como aniquilamento? O que ele fala? Eu não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores quando ele não se lembra delas. Pois, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre fadado a recomeçar. Está sempre a recomeçar. Então, é isso que o visitante traz. Fala, mas se esquece do passado, a cada uma ele está recomeçando. Será que ele tem razão? Será que Kardec responde? Porque o que ele fala? Se ao despertar perdêssemos a memória do dia anterior, aos 70 anos, não estaria mais adiantado do que aos 10. Como o aluno aproveitaria a quarta classe se não se lembrasse do que aprendeu na anterior? Ou seja, o visitante conclui que essas interrupções fazem do espírito uma entidade nova, caracterizando uma espécie de aniquilamento do pensamento. É isso que ele coloca. E o que Kardec responde? O espírito não perde o que conquistou. Então, Kardec esclarece que tudo se encadeia no espiritismo. O que parece uma anomalia contrária à justiça de Deus torna-se natural quando se compreende o quê? O conjunto. Por quê? Porque o que a gente adquire, o nosso patrimônio intelectual, ele é permanente. Se um véu esconde o passado, o espírito não perde nada do que ele aprendeu. Ele apenas esquece o modo como a conquistou. Tá? Então, por exemplo, pessoas que têm uma facilidade muito grande com coisas que não estudou. Então, a pessoa vem, ela faz engenharia, mas ela tem muita facilidade com coisas de saúde, né? Como se ela fosse um médico, um advogado, conhece lei, mas também conhece de medicina, conhece de psicologia, conhece de psicanálise, né? Um pedreiro, ele é bom na construção, mas ele tem outras habilidades. Às vezes ele sabe fazer uma pintura, ele é um bom desenhista. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende,
integra o nosso patrimônio intelectual. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto, que é um texto brilhante. Existem dois textos no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente deveria ler ao menos uma vez por semana, esses dois textos. Três textos, na verdade. O primeiro deles chama-se A Verdadeira Propriedade. Esse texto, A Verdadeira Propriedade, ele fala assim, o que o espírito tem de seu, que é seu mesmo? Porque, veja, a gente tem o hábito de pensar assim, a minha casa, o meu carro, a minha roupa, nada disso é nosso. O espírito tem zero. Por isso que Deus falou, buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. O que ele quis dizer? Não se esqueçam de que a sua natureza ela é espiritual. Sendo espiritual, todo o resto da matéria que você precisa vem de mim. Eu, Deus, vou providenciar para você. Então, o que Deus providencia? O corpo, a casa, a roupa, a família, o trabalho, o dinheiro, o carro, o computador, a internet, todos os meios materiais que nós precisamos. Esse meio material que nós estamos estudando aqui não pertence a nenhum de nós. Foi Deus que proveu para que nós pudéssemos estar aqui nos comunicando. Então, aqui nós somos espíritos que estão se comunicando por este meio material, que é o computador, que é a internet, que é o sinal de Wi-Fi, que é a energia elétrica, que é a luz, né? Então, se eu apagar a luz aqui, vai ficar ruim para vocês viverem, né? Então, Deus, ele provê tudo isso, tudo que é material. Agora, o que disso é nosso? Nada. Nada disso é nosso. Tudo é de Deus. Agora, o que é do Espírito? Aí nós vamos lá para esse texto, a verdadeira propriedade. E lá nesse texto está escrito assim: o Espírito tem como sendo dele o que ele traz quando aqui chega e o que ele leva quando vai embora. Então, o que ele traz quando aqui chega? Todo o patrimônio que ele angariou nas experiências anteriores. Olha que coisa boa. Todo o patrimônio. Por isso que eu disse que o Rogério não é o Rogério. O Rogério é a somatória de tudo que ele viveu na vida anterior dele. Cada um de nós somos isso. Então, nós somos a somatória de tudo isso. Esse é o nosso patrimônio intelectual. E nós vamos levar tudo isso somado ao que a gente vivenciou nessa experiência reencarnatória, ao que a gente estudou, o que a gente fez, só que ao que a gente não fez também. O que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, tudo isso integra o nosso patrimônio intelectual, nosso patrimônio espiritual. Isso é que nós somos. Por isso que Kardec fala das aquisições permanentes. Se existe um véu que esquece, o espírito não perde nada das suas aquisições. Ele apenas esquece o jeito que ele adquiriu. Tá? Por exemplo, idiomas. Nós vivemos na França, nós vivemos na Itália, nós temos uma história, né, muito grande na Europa. Então, nós vivemos naqueles países, podemos ter vivido na China, no Japão. Então, já falamos chinês, japonês, esquecemos tudo isso. Mas não perdemos isso. Nós apenas esquecemos temporariamente. Então, quando a gente voltar para o plano espiritual, nós vamos relembrar de tudo isso. Nós já vamos falar sobre essa forma de relembrar, né? E aí a analogia com o aluno. Pouco importa saber com que professor estudou, desde que o aluno saiba a matéria ao passar para a classe seguinte. Será que todos nós lembramos de quem foram os nossos professores a vida inteira? Quem foram os nossos professores de português? Lembramos de todas as aulas? Não. Nós só aprendemos português. Só sabemos nos manifestar em português. Nós sabemos escrever, conhecemos as regras de gramática. Sabemos como escreve corretamente, como se lê, né? Mas a gente não tem a lembrança de como a gente fez isso. Então, é a analogia com o aluno. E as ideias inatas, o homem traz por intuição o que adquiriu em ciência e moralidade.
O espírito amadurecido possui um fundo que cresce sempre, servindo de apoio para novas conquistas. Vocês já perceberam que, por exemplo, nós estamos estudando a doutrina espírita. Já aconteceu de vocês lerem um livro e vocês terem aquela impressão assim, eu já li isso aqui, eu sabia disso, eu só estou tendo um reencontro com aquilo. Percebam, é muito comum acontecer isso, quando a gente está estudando. A gente tem a ideia que a gente conhece aquilo. Ou quando a gente está estudando alguma coisa, fala, gente, eu já vi isso. Isso para mim não é novo. Isso para mim é fácil. Tá? Então a gente tem, são as nossas ideias inatas, as nossas intuições. Às vezes você vai fazer uma coisa que parece tão fácil, ou às vezes você vai fazer uma coisa que é tão difícil. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme com tudo que se relaciona à música, provavelmente. Minhas experiências na área da música foram pífias, né? Mas eu tenho uma facilidade muito grande com lei. Então, provavelmente, as minhas experiências na área da legislação foram mais frequentes, né? Então, a gente tem uma facilidade muito grande para lidar com aquilo que a gente já lidou no passado, são as ideias inatas, e uma dificuldade com aquilo que é novo, e está tudo certo, está tudo correto, está tudo certo. Ainda bem que é assim. Então, vai ter pessoas que são boas numa coisa, pessoas que são boas em outras, e a gente vai se ajudando. É assim que a sociedade se desenvolve, né? É assim que, é por isso que ninguém vive numa ilha, isolado, porque cada um precisa da sabedoria do outro. Então, eu vou contribuir com a sabedoria naquilo que eu sou bom, eu vou aprender com o outro naquilo que ele é bom, e assim a gente vai progredindo no conjunto da nossa sociedade. Por isso que é tão importante vivermos em sociedade. Por isso que é importante nós vivermos nesse grupo social. Porque um vai fomentando o progresso do outro. Um vai ajudando o outro com aquilo que ele já vivenciou, com aquela facilidade que ele já teve, né? E nós vamos crescendo juntos, né? E o esquecimento do passado como benefício providencial, então a natureza temporária do esquecimento. Olha lá, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corporal. Ao término dessa, o espírito recobra a lembrança do passado e julga o seu caminho. Portanto, não há interrupção na vida espiritual normal. Por isso que eu disse lá no começo, a vida espiritual ela é uma só. Quando a gente volta para o plano espiritual, claro que não é imediatamente que a gente se recorda das nossas anteriores experiências. Mas conforme a gente vai se equilibrando, né? Conforme a gente vai se equilibrando, a gente vai vendo quais foram as nossas roupagens, quais os papéis que nós exercemos. Por exemplo, Emmanuel. Emmanuel, nós conhecemos, né, de alguns romances que ele nos trouxe, alguns personagens que ele foi na história da humanidade. Então, ele foi, há 2000 anos, o senador Públio Lentulus. Depois, 50 anos depois da sua desencarnação, ele reencarna como o escravo Nestório, né? Ele também, ele tem outros papéis, inclusive no Brasil e tal. E ele tem um caminho na história evolutiva dele. E qual é o caminho, como é que ele gosta de se mostrar no plano espiritual? Como é que ele tem uma predileção, ao que tudo indica, como aquele senador romano, né? Ao que a gente vê das obras de Chico Xavier. Então, é natural que o espírito, quando volte para o plano espiritual e quando começa a analisar as sucessivas reencarnações, ele vai assumir aquela que mais está de acordo com aquele momento atual da evolução dele. Às vezes pode não ser nem com o gênero, né, que ele veio. Ah, ele é um homem, mas ele teve sucessivas experiências como mulher. Ele pode assumir essa
esse papel feminino nesse momento da evolução dele. Então, quando nós voltamos ao plano espiritual, a gente tem esse esquecimento do passado desvelado, né? Então, é como se a cortina fosse levantada e a gente pudesse ver. E aí a gente vai fazer análise de quais foram os papéis, quais foram as matérias nas quais nós nos matriculamos em relação aos papéis reencarnatórios. Então, de filho, de pai, de esposa, de marido, de tio, de sobrinho, de avó, de genro, de nora, de sogro, de homem, de mulher, de heterossexual, de homoafetivo, todos os papéis que nós nos matriculamos. Nós vamos analisar um a um. Nós vamos analisar o seguinte, muito bem, em qual desses papéis eu me vinculava com pessoas em relação às quais eu tinha comprometimento no passado? Esse. Passei? Consegui superar? Não. Espera aí. Não consegui superar, ok, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Consegui superar, maravilha. E aí a gente vai ficar feliz, vai ficar triste com as nossas conquistas, feliz com as nossas conquistas, tristes com as nossas falhas, mas este esquecimento do passado, ele é temporário. Ele se vincula ao tempo da nossa reencarnação e ao período em que nós precisamos nos ajustar no retorno ao plano espiritual, para que a gente possa gradativamente ir lembrando do nosso passado. Isso é feito com muita delicadeza, com muita calma, com muita tranquilidade, pelos mentores que cuidam da nossa história evolutiva, né? Então, quando a gente volta para o plano espiritual, lá tem as pessoas que vão também cuidar da gente, que vão olhar e dizer assim, olha, você está pronto para você lembrar do teu passado, vamos lá. Vamos dar uma olhada? E aos pouquinhos isso vai acontecendo, tá bem? Então, não é uma coisa abrupta, não é uma coisa que acontece de forma sem respeito, mas é uma coisa gradativa. Até aqui, pessoal, alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum acréscimo? Fique à vontade. Então, nós entendemos isso como um benefício da providência, um benefício de Deus para nós, né? É o alívio das angústias, porque a recordação de provas rudes e expiações terríveis aumentaria as tribulações da vida presente. Então, você imagina uma família, nós temos uma história, né, muito bonita, que é uma história muito triste de um menino de 6 anos, que no meio de um assalto no Rio de Janeiro foi arrastado por um veículo que os ladrões haviam levado. Imaginem vocês, e depois ele vem, psicografa e explica por que aquilo aconteceu. Os pais recebem uma carta psicografada dele mesmo, explicando o que ele tinha feito no passado para ele passar por aquilo, né, que ele mesmo havia programado aquela prova. Agora, você imagina uma família sabendo que o filho, aos 6 anos de idade, vai passar por isso. Não tem como, né? Então, é o alívio das angústias, esquecimento do passado como um alívio de angústias. O exemplo do homem reabilitado. Para um homem de bem, hoje, seria penoso lembrar que no passado ele executou crimes. Então, você imagina uma pessoa de bem, hoje, que viveu a vida inteira de uma forma ética. Como seria penoso para ele, hoje, com as ferramentas neurológicas que ele tem como homem encarnado, espírito encarnado, relembrar do passado de crimes dele? Então, seria um motivo de atraso ali na evolução dele. Tá? Então, o esquecimento permite que ele seja, aos olhos do mundo, um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Kardec coloca isso para o visitante. E o esquecimento também evita a eternização dos ódios. Se nós lembrássemos que um familiar atual foi um inimigo cruel no passado, a convivência seria impossível. Não é? Imagina se olhar para um filho, saber que aquele filho tirou a sua vida no passado. Como é que seria isso? Seria impossível. Você ia ficar querendo tomar conta. Por que você fez isso comigo? Você não poderia ter feito isso comigo.
né? Então, a convivência seria impossível. No nosso trabalho, se a gente soubesse que uma pessoa do nosso trabalho foi um sócio que roubou a gente no passado, ou um sócio que a gente roubou no passado, então não teria como. Então, o esquecimento do passado, ele funciona como um benefício que Deus promove para que a gente possa ter a experiência reencarnatória. Então, o que a gente viu? Que o esquecimento do passado é uma benção, né? Para que a gente possa viver esta experiência reencarnatória de forma produtiva. E isso também é o quê? Temporário. Voltando para o plano, nós lembramos do que é possível lembrar, de acordo com o nosso momento de evolução. Bom, às vezes, entre uma encarnação e outra, não vai acontecer de a gente lembrar muito séculos para trás, vai acontecer de a gente lembrar o que a gente precisa lembrar, para que a gente possa programar a reencarnação futura. Mas quanto mais evolução nós temos para frente, quanto a gente mais evolui, mais a gente lembra para trás. Tá? Então, mais a gente vai se assenhoreando do nosso patrimônio espiritual. Olha que coisa bacana, que coisa boa. Né? Ok até aqui? Muito bem. E os elementos de convicção? Os fatos em contraposição à filosofia. Qual que é o argumento do visitante? O visitante admite a racionalidade filosófica, mas insiste que a questão das manifestações só pode ser resolvida por fatos, os quais muito contestam. Qual é a resposta de Kardec? Kardec argumenta que uma filosofia tão racional não poderia derivar de fatos ilusórios. A realidade do efeito implica a realidade da causa. Olha o que Kardec destaca. Ele destaca que é preciso paciência e perseverança para observar os fatos. Quem não aceita as condições adequadas não deseja realmente se esclarecer. Diversidade de convicção. O que convence um não impressiona o outro. Muitos se convencem apenas pelo estudo da parte filosófica, que é o fundo da doutrina, né? Considerando o fenômeno, o acessório secundário. E qual que é o papel da doutrina? O Espiritismo, ele coordenou ideias que já estavam em germe na humanidade, servindo como um raio de luz para organizar o pensamento. Foi o que ele fez. Então, ele organizou algo que já existia, ele organizou ideias que já existiam. E por que será que a doutrina tem esta autoridade? Porque, veja, e aqui a gente se depara com outro aspecto fundamental da nossa doutrina. O esquecimento do passado é um aspecto primordial que nós entendemos. Se nós não entendermos o motivo, as razões do esquecimento do passado, nós teremos uma falha doutrinária muito grande. E a autoridade da doutrina é outro aspecto que nós precisamos entender, e que é um dos aspectos mais belos dessa doutrina, belíssimos. Quem foi Jesus? Se nós tivéssemos que atribuir uma característica a Jesus, agora eu quero ouvi-los. Rogério, você está num concurso e tem uma pergunta única. A pergunta única é: atribua uma característica a Jesus que resuma toda a magnanimidade do trabalho que ele fez. Jesus é o governador do planeta Terra. Foi Uma ele, só. uma só? Pronto, governador do planeta Terra. Você trouxe já uma. Essa é a tua resposta do concurso. Vamos ver que nota você tirou. Quero ouvir outras pessoas. Fala, Brenda. Eu diria amor. Amor,
Muito bom. Outras, se nós E é tivéssemos que... paciente. Eu acho que é paciente. Jesus é paciente. Paciente. Ok, Sueli? Eu acho que ele foi o nosso mestre, e até hoje a gente tem como exemplo, como modelo e guia. Eu acredito nisso. Mestre, modelo e guia. Ok. Alguém mais? É um exemplo de humildade. Humildade, ok. Alguém mais? Amor, Alexandre que está colocando. Ok. O espírito mais evoluído que esteve na Terra, perfeição. A Angélica colocou também no site. Perfeito. Alguém mais? Exemplo a ser seguido, Carol Segantin, muito bem. E se eu dissesse que tem uma característica que nós podemos atribuir ao Cristo que se sobreporá a todas essas? Filho de Deus. Deus. Não, não. Filho de Deus, nós também somos. Jesus também não é Deus. Jesus é o médium de Deus. Médium. O que que isso significa? Significa que Jesus traduziu em ensinamentos todos os ensinamentos de Deus. O que significa que a doutrina espírita, ela é uma doutrina universal e ela é aplicada em todo o universo. Ela não é um ensinamento destinado às pessoas da Terra. Ela é a tradução da perfeição das leis de Deus. Olha como isso é belo. Olha a beleza disso. Não é um sistema humano. A doutrina espírita, ela é uma doutrina e ela é organizada por um gênio, que é Kardec. Mas ela não é de Kardec. Por isso que não existe o espiritismo kardecista. Tá? Isso é uma expressão equivocada. A doutrina espírita ela nada mais representa do que a tradução pelo Cristo das leis de Deus. Então, Jesus é o médium de Deus. Jesus é aquele que colocou em palavras e ensinamentos as leis de Deus. Primeiro, ele prepara a humanidade por meio de todos aqueles que vieram antes dele. Desde os profetas, Moisés, Buda, os filósofos, Sócrates, Platão e tantos outros, tá? Ele vai preparando a humanidade. E aí ele vem no momento que a humanidade estava um pouco mais preparada, joga sementes para que o espiritismo venha, regue aquelas sementes para que a gente comece a compreender as leis de Deus. Então, a doutrina espírita nada mais é do que a tradução, na sua mais perfeita compreensão, das leis de Deus. Então, Jesus é o médium de Deus. Percebem a perfeição, a grandeza desse espírito? E quando a gente lê a doutrina espírita, quando a gente estuda a doutrina espírita, que primeiro a gente lê, depois a gente estuda, depois a gente entende, depois a gente introjeta, depois a gente vive. Nós estamos vivenciando o quê? As leis de Deus. Então, quando Kardec era elogiado pelo seu sistema, Kardec já fazia questão de explicar. Sistema como os de Platão ou Descartes são um sistema de homens. E o espiritismo é obra dos espíritos, por isso nunca se dirá a doutrina de Allan Kardec. Então, a autoridade e a autoria da doutrina é porque ela vem de Deus. É uma doutrina, por isso que se diz que é uma doutrina
universal, tá? E por que que, e como, como que Jesus trouxe essa doutrina para a Terra? Por intermédio de vários espíritos, mas coordenados pelo próprio Cristo, que é o Espírito de verdade. Até nisso, Jesus foi humilde. Porque vocês já pensaram o seguinte, Jesus não precisava de nenhum outro espírito para trazer a doutrina espírita para a Terra. Ele poderia, sozinho, dar a Kardec todas as respostas. Mas ele permitiu com que muitos outros espíritos, ao longo de todo o mundo, contribuíssem com essas respostas. Claro que espíritos de um grau elevadíssimo, como São Luís, né? Como todos os espíritos que assinam as obras do Evangelho segundo o Espiritismo, os textos, né? Santo Agostinho, São Luís e tantos outros luminares que, junto com o Cristo, trazem essa doutrina, mas sob a coordenação do Cristo. Então, a autoridade e a autoria da doutrina é que ela advém de Deus. E ela é uma doutrina o quê? Universal. Tá bem? Não é um sistema criado por homem. Ela não foi uma doutrina criada por Kardec. Kardec organizou estes ensinamentos da melhor forma possível, com toda a dificuldade, com toda a limitação que ele tinha naquela época. Vocês imaginam, não tinha nenhum tipo de inteligência artificial, nenhum tipo de tecnologia, né? Então, assim, Kardec foi um gênio, né? A genialidade dele de fazer tudo manualmente, com a esposa ali, que foi o braço direito dele, sem a qual também nós não teríamos essa doutrina organizada da forma que foi. Mas o papel deles foi o de organizadores dessas ideias que provêm de Deus. Então, Jesus, como médium de Deus, nos trouxe essa doutrina. E é claro que esse médium de Deus é tudo isso que vocês colocaram aí. É o governador do planeta, é o modelo e guia a ser seguido, é o exemplo. Por quê? Porque ele já entendeu essas leis de Deus e ele já vivencia. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele é o exemplo a ser seguido. Por isso que ninguém vai a Deus senão por ele. Por quê? Porque ele já vivenciou tudo isso. E o que é legal saber disso? Olha que bacana. Legal saber que Jesus passou pelos mesmos perrengues que nós, pelas mesmas dificuldades. Jesus teve os mesmos defeitos, mas ele soube aproveitar e rapidamente ele ascendeu à evolução, né? Esse rapidamente, para nós, a gente pode imaginar talvez bilhões de anos, mas o fato é que o fato é que Kardec, Jesus, ele, quando a Terra lhe foi entregue, ele já era um espírito perfeito. Então, onde ele fez a evolução dele, não sabemos. Por quanto tempo, não sabemos. Mas ele fez a evolução dele em outros mundos, né? Porque ele também foi criado sem conhecimento como nós. Olha que bacana saber disso. Então, Jesus um dia foi como nós. E um dia nós seremos como ele também. É isso que a doutrina espírita ela vem nos explicar. Tá bem? Então, para que nós já vamos para a nossa conclusão, o que nós vimos aqui? Que o esquecimento do passado não é um aniquilamento de tudo que a gente aprendeu lá atrás, mas é um blackout temporário das nossas experiências para que a gente possa sofrer menos aqui, né? Para que a gente possa ser poupado do peso das memórias traumáticas ou vergonhosas que impediriam a nossa reabilitação social e o perdão mútuo. Que a convicção, na convicção em relação à validade da doutrina espírita, ela nasce tanto do fato quanto da lógica. Então, a robustez da filosofia é, por si só, uma palavra da veracidade de sua causa. A doutrina ela é impessoal e universal, fundamentada no ensino coletivo de espíritos,
não na autoridade de um único homem. Olha que beleza isso, meus queridos. Ela é universal e impessoal. Universal significa que nós estamos estudando algo que é estudado em outros mundos. Olha o que é ter acesso a esse conhecimento. Como nós precisamos valorizar isso. Nós estudamos algo que é estudado em outros mundos. Isso é demais, não é? Isso é muito bacana. Então, essa é a síntese conclusiva do nosso encontro de hoje. E aí eu gostaria de deixar aqui 4 perguntas para debate aqui, né? O visitante argumentou que o esquecimento impede os aproveitamentos da experiência. Como que Kardec refutou isso? Através da analogia do aluno. Então, voltem aquilo antes de ver a resposta, tá bem? Por que o esquecimento do passado é considerado um benefício da providência, no que tange as relações familiares? Por que será que é um benefício? Kardec afirma que a realidade do efeito implica a realidade da causa. Como esse raciocínio se aplica à relação entre os fenômenos e a filosofia espírita? Pensem nisso antes de olhar a resposta. Qual a importância de se compreender que o espiritismo não é a doutrina de Allan Kardec, mas sim a doutrina dos espíritos? Será que é importante entender isso? Por que que é? Então, só em relação a essa 4ª pergunta, se manifestem, por favor. Por que é importante entender que não é a doutrina de Kardec? Eu acho que nós estaremos 100% confortáveis, 100% confortáveis em saber que a doutrina é do Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade e os outros espíritos crísticos. Isso, para mim, me dá um conforto de 100%, um conforto total. Eu não me preocupo com mais nada. Perfeito. Ok. Kardec não atrai mérito para si. Perfeito. Também foi colocado no chat que Kardec organizou, né? Quando a gente fala assim, o codificador, a gente quer dizer o seguinte, o organizador. Ele organizou as ideias, tá? Colocou essas ideias em livro. Isso que é codificar. Isso que o Alexandre colocou ali no site, colocou muito bem. Pois não, Valéria? Então, eu acho que se tivesse sido organizada pelo Kardec ou qualquer outro ser humano que não pelos espíritos, ela seria passível de erro. Certeza. Seria uma opinião, né? Uma opinião ou um conhecimento da época em que ela foi escrita, né? Ela não é um conhecimento que abrange muito mais do que hoje a gente tem entendimento, e né, o Kardec tem um entendimento da época dele, hoje a gente tem um pouco mais, sei lá, uns 100 anos mais para frente vai ter mais, mas se fosse escrita por qualquer ser humano, esse entendimento ele seria suscetível a erro, né? Com certeza, é isso mesmo, exatamente. E veja a validade, né? Quando a gente fala do esquecimento do passado, os seus motivos e as suas razões. Isso é razoável em 1850, é razoável hoje e vai ser razoável daqui a 1000 anos. Vocês concordam? Quando a gente tiver daqui 1000 anos discutindo doutrina espírita, e nós estaremos, essa compreensão vai ser razoável, vai ser totalmente lógica, né? A profundidade, a beleza dela vai ser a mesma quando ela foi trazida para nós. Tá bem? Eu vou devolver a palavra, então, obrigado, gostei da participação de todos. Vou devolver a palavra para a Ana Carolina para as nossas considerações finais. Foi excelente o nosso estudo, Oswaldo. Gostoso, né? Muito bom, muito bom. E um essa tema 4ª gostoso. pergunta casa, né, com que nós estudamos na semana passada, né, quando nós falamos que, na verdade, está na coerência, né, a força de tudo isso, como Kardec nos coloca, né. E a coerência vem justamente pelo método, né, e como que foi construído tudo isso, né, não foi somente uma alma ali pensando, né, foi uma união
de almas ali pensando, encarnados e desencarnados ao mesmo tempo, ali nesse projeto, e que vamos colocar, se colocou, né, num corpo realmente totalmente coerente, ainda não quebrado, de fato. Ainda Com certeza. não teve ainda um outro Kardec, um outro conjunto de espíritos, né? Até porque vai ser difícil, né? Comandado pelo Espírito de Verdade. Ele sabe bem quem é, mas é meio impossível a gente quebrar isso. E as críticas que a gente vê são, assim, infantis, né? Normalmente, quando se vê críticas, são infantis. São bem infantis. Por isso que a gente fala muito, né? Quando a gente tem um domínio de todos os princípios, as teorias coerentes, e sabe fazer esse estudo, compreender, e a separação daquilo que é realmente espírita daquilo que não é, a gente começa a perceber que realmente não teve nada até agora, nenhuma teoria, entre aspas, contraditória ou controversa, né? Que pode ter colocado em perigo aqui a base espírita. Com certeza. E a chancela de Kardec que a Angélica coloca, para nós é fantástico, né? Por toda a história dele, né? Por ser Kardec quem era, não só na encarnação que ele foi Kardec, mas o que se sabe dele, né? Se preparo dessa alma, né? Exatamente. Maravilha. E possamos rever essa aula de hoje, a aula anterior, que a Ana Carolina traz também, ela faz ali um resgate muito bacana do que é o Espiritismo e como ele chegou ao que ele é. Para que a gente possa rever tudo isso, para a gente ir fortalecendo cada vez mais as nossas bases doutrinárias. Bem? Vamos lá, então. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Sueli. Posso fazer. Obrigado, Sueli. Vamos, nesse momento, então, unir nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, como estamos estudando, aprendendo a cada dia mais. Queremos pedir para Jesus fortalecer a cada um de nós, pois estamos todos aqui estudando, aprendendo, tentando se melhorar a cada dia. Que o Senhor nos fortaleça, que nunca percamos a fé, que sempre, sempre temos que ter o pensamento de que a cada dia a gente pode melhorar um pouquinho, para quando sair dessa encarnação, estejamos melhores do que quando adentramos nela. E o Senhor ampare a cada um deste grupo, abençoe o lar de cada um, atendendo às necessidades de acordo com a sua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Assim seja. Uma semana abençoada a todos, uma noite abençoada. E Boa até, noite a todos. Deus até abençoe. segunda que vem. Boa semana. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, boa noite.